Trump se elege nos Estados Unidos e isso significa uma ameaça direta ao direito das mulheres. Vamos entender isso agora. Eu vou fazer um desabafo aqui, eu peço até desculpa, porque eu acho que todo mundo estava esperando de mim um conteúdo mais didático, mais informativo sobre a posse presidencial do Trump ontem. Mas a sensação que eu tô desde que eu acordei, ela é de angústia, ela é de medo, ela é de desespero, sabe? É uma sensação de, cara, como a gente não tá vendo o que tá acontecendo. Como que tem gente fingindo, porque pra mim as pessoas fingem, gente, não é possível. Como que a gente tá deixando isso acontecer? Os Estados Unidos tá vindo com o pé na porta, escancarando pro mundo inteiro um governo de extrema direita fascista. E esse termo eu não tô nem usando de uma maneira pejorativa, eu tô usando real. O discurso do Trump e as políticas que ele quer implementar são extremamente militaristas, conservadoras e principalmente nacionalistas. Eu não sei se vocês chegaram a ver o caderno, o plano para os Estados Unidos, alguma coisa assim, que os Estados Unidos vai seguir no eleitorado do Trump. O Trump negou essa acusação, mas supostamente o Trump tem uma agenda bem forte contra a imigração. A gente já tá vendo casos de pessoas sendo deportadas, brasileiros acorrentados sendo deportados. São coisas muito fortes, são coisas muito emblemáticas do governo do Trump, né? E a gente já tá vendo esse tipo de coisa acontecer. E muito mais. São 900 páginas de um documento que mostra os passos que o Trump vai seguir nesse mandato. De novo, supostamente. Quem vai comandar o ramo dos Estados Unidos? Talvez seja o Elon Musk. Eu já tô vendo algumas pessoas falar sobre isso e é uma teoria muito mais que válida. O laranjão dos Estados Unidos realmente é o laranja dos Estados Unidos. Que são base para governos ditatoriais, fascistas, para governos nazistas. E juntamente com isso a gente tem uma bancada de bilionário atrás dele e um deles fazendo um discurso onde ele faz um gesto nazista. E pra quem tá na dúvida se foi, tá? Porque foi, ele faz 3 vezes. Tem diversos takes no TikTok dele fazendo uma vez só, mas ele faz durante o discurso 3 vezes o mesmo gesto. É pra não deixar dúvidas realmente. Ele realmente fez o gesto nazista. Pra você que tá em dúvida. Ele fez 3 vezes. 3 vezes. E esse negócio de ser um governo ditatorial, gente, sim, ele tá fazendo um governo extremamente ditatorial. E quando é o Trump, quando é os Estados Unidos, é a maior democracia do mundo. Que democracia é essa? Sabe? Que democracia é essa que o presidente tá querendo que todo mundo seja subalterno a ele? Pra você que acredita que os Estados Unidos é a maior democracia do mundo, o governo dos Estados Unidos, o presidente, tem muito mais poderio militar, muito mais poderio de força e de voto do que o presidente da China, do que o presidente principalmente o presidente da Coreia Popular, né? Que é conhecido Coreia do Norte, que todo mundo coloca um espantalho enorme, gigantesco naquela experiência socialista. O presidente dos Estados Unidos tem mais poder que o Kim Jong-un, tem mais poder que o Xi Jinping, e ainda assim é considerada a maior democracia do mundo. Vejam só como funciona a ideologia da classe dominante, né? Como funciona essa ideologia tão enraizada que propagam nos filmes, que propagam nas coisas, que todo mundo acredita que ela é a maior democracia do mundo. Não é. Chá de revelação. Não é. E meu maior medo aqui é como mulher, porque em tempos de crise política, os nossos direitos são os primeiros a serem revogados. Em tempos de crise econômica, o seu corpo serve como manutenção do capital. Nós, mulheres, fazemos a manutenção do capital. Sabe como eu enfatizo isso aqui? Eu tenho mais medo do Elon Musk do que eu tenho do Trump. Tem um vídeo do Elon Musk de 2 anos atrás, onde numa entrevista o cara pergunta pra ele: qual é o maior problema da humanidade hoje pra você? Ele poderia ter falado guerra, ele poderia ter falado pobreza, ele poderia ter falado desigualdade, ele poderia ter falado qualquer coisa. Sabe o que ele responde? Decaimento populacional. A resposta pra ele foi porque as taxas de natalidade estão caindo. E esse é o grande problema da humanidade. Sabe por quê, gente? Porque é assim que se faz a manutenção do capital. Esse decaimento populacional... Vou repetir uma frase que o Cauê Moura falou no vídeo dele, que a gente reagiu aqui também. O decaimento populacional também é de uma cor de pele muito específica que tá decaindo. E não é a nossa, tá, latino-americano? Não é a sua e nem a minha. É a da população branca. As mulheres nos Estados Unidos estão indo pra rua, estão tomando as ruas. E aqui no Brasil a gente tá vendo muito direito das mulheres já sendo revogado. Principalmente o direito reprodutivo. Ano passado a gente teve 2 PLs que atacaram diretamente o nosso direito ao aborto, que aqui é um pouquinho de migalha, farelinha de migalha de direito que a mulher tem no Brasil, e ainda é diretamente questionado. E a gente tem que começar a compreender nosso corpo como um território, porque ele é um território a ser dominado, ele é um território a ser conquistado. Ele é um território passivo de violência e de colonização. Quando Portugal descobriu o Brasil, entre muitas aspas, invadiu o Brasil, para ser mais específica, uma das primeiras coisas, uma das primeiras violências foi contra o corpo da mulher. Nosso corpo é um território. E é muito importante que a gente converse sobre isso. É muito importante que a gente tome uma atitude, muito além de conversar, de tomar
consciência da nossa opressão. A gente precisa se organizar como mulheres, como classe, como mulheres racializadas, como mulheres LGBTs. A gente precisa se organizar pra gente ter uma resposta forte o suficiente mediante a opressão que a gente vive como gênero, mediante a todas essas 5 mil anos de escravização do nosso corpo. Existir milionário, pra existir bilionário igual ele, tem que existir pobre. E o pobre precisa ter filho, precisa se reproduzir, ele precisa acreditar nessa ideia de prosperar. E o que tá acontecendo? As mulheres não querem mais ter filho. As mulheres estão entendendo, criando sua própria identidade, sua própria individualidade, se desvinculando dessa ideia do patriarcado. Então, volta tudo pra trás. Vamos voltar pra trás. Vocês lembram que no último mandato do Trump foi quando retiraram o direito ao aborto nos Estados Unidos, né? Que era constituído por lei. Essa lei foi revogada pelo Trump. Então, assim, isso já tá começando, isso já tá acontecendo. Toda essa influência que a gente tem dessa direita conservadora, a mulher voltando a ser a dona do lar, voltando a ter filhos, isso é uma grande manutenção do capitalismo. É a volta das tradwives, né, gente? Que é uma grande mentira, é uma grande falácia, tá? Esse negócio de que a mulher sempre foi dona de casa é uma das mentiras mais cabeludas, tá? Porque quem que tem dinheiro pra sustentar uma família? Vamos dizer que uma família tradicional, antigamente, que tinha 7 filhos. Quem tinha dinheiro pra sustentar uma família com 7 filhos, onde só uma das pessoas trabalha? Hein, gente? Ó, vamos colocar a cabecinha pra pensar. Porque a mulher camponesa, a mulher do campo, a mulher realmente que desde o início da humanidade, gente, a mulher tava no campo, tá? Eu ia pular no meu pescoço. A mulher tava no campo, sabe? Quando ela ficava em casa, a mulher ainda assim tava trabalhando. Tava trabalhando tecendo roupa, tava trabalhando fazendo comida desde o zero, recolhendo a plantação pra fazer comida. A mulher sempre trabalhou. E esse mito de dona de casa que não trabalha, gente, ficar em casa, fazer, limpar, fazer comida pro marido, pro filho, também é um trabalho, pra começar conversa. E tradwife é uma coisa que vocês inventaram na cabeça de vocês. Parem com essa loucura de tradwife. Né, meu filho? O Stalin está de acordo. Né, meu amor? Capitalismo, isso é um grande sistema, um projeto político, sabe? Às vezes eu queria... Gente, juro por Deus, eu acho que a minha vida ia ser tão mais fácil se eu fosse burra. Ai, meu Deus do céu. Você machuca a mamãe assim. Seu invasor. Ele tem o costume, ser safado, de ficar aqui no pescoço da gente. Se sem vergonha, ele fica igual um macaquinho no pescoço da gente. Se eu, tipo assim, se eu não soubesse de nada, se eu nunca tivesse estudado nada, se eu simplesmente acreditasse em tudo que me falam e estivesse lá batendo palma, ai, isso aí, Elon Musk, bilionários, é... Enfim, juro, eu queria até ser mais didática sobre esse conteúdo, porque eu acho que tem muitas coisas que eu posso abordar, mas eu tô tão desacreditada, desmotivada, assustada e, cara, não, olha, eu não sei nem pra onde ir aqui. Gente, uma coisa, é muito comum que eu ouça de outras mulheres, eu acho que eu nunca cheguei a ouvir de um homem que queria estar alienado da sociedade, queria ser bem burrinho e queria não estar por dentro da política. Eu acho esse discurso, assim, vem muito mais da mulher. Dá pra entender o porquê. Quando a gente é mulher e a gente tem consciência da nossa própria opressão, as coisas ficam mais difíceis. É horrível você ter noção da sua própria opressão. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer e a gente não pode, gente. A gente não pode achar que é só aquilo, cruzar os braços e acabou. Não acabou. Organize-se. Se você é homem que tá me assistindo, organize-se. Se você é mulher que tá me assistindo, organize-se. Você, pessoa não binária, você que se identifica com como for. Eu dizer, Lenine, a maior arma que a classe trabalhadora tem é a sua organização. Organizem-se. Acreditem no nosso movimento. Acreditem. E se, cara, organiza assim em sindicato, sabe? Que massa se você achar um coletivo pra vocês se organizarem em coletivo. Mas, cara, se você quiser se organizar em sindicato, sem ser um sindicato pelego, mas às vezes até um sendo um sindicato pelego, acho que vale a batalha. Organize, tem o que a gente pode fazer. A gente não pode se desesperançar. Não pode dizer que eu tenho esperança o tempo todo. Eu tenho... Ai, meu Deus, filho. Esse gato que fazendo bagunça. Eu tenho... Às vezes dá um medo, assim, muito grande. Você tá fazendo barulho pra quem tá assistindo. Sabia? Seu safado. Às vezes dá, assim, uma desesperança muito grande. O capitalismo parece uma besta tão maior do que a gente consegue refrear ela, sabe? O capitalismo parece muito maior que a gente. E ele é, em certa medida. E a gente só vai conseguir combater ele todo mundo junto.
não por escolhas individuais, não por tomada de consciência individual. É todo mundo junto, organizado, e tá pronto para o momento em que a gente consiga avançar contra o imperialismo, que a gente consiga avançar contra o colonialismo que ainda existe. O colonialismo não é algo do passado. Eu tô com gostei de pelo de gato. O colonialismo não é algo do passado. Ele nunca deixou de ser atual, tá? Eu encerro o vídeo falando: organize-se, mulher. A gente não tem nada a perder em uma revolução socialista, a não ser os nossos grilhões. Até a próxima, camaradas. E desculpa estar tão desanimada assim, é que eu tô muito gripada. Eu estou muito gripada. Eu fiz até teste de Covid, sabe? Aquele que vai no nariz. Terrível. Não me indico pra ninguém. Não fiquem gripados. Ai, gente, eu tô muito mal. Beijo, camaradas.